sempre ele quis acabar com aquilo que Deus fez. Porque tudo que Deus fez foi bom. Quando você lê a palavra do Senhor em Gênesis, o livro de Gênesis, a palavra do Senhor diz que a terra era vazia, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor deu a sua palavra e diz: haja luz. E onde não existia luz, começou a existir luz. E a palavra do Senhor diz: isso foi o que? Bom. Deus achou bom. Aí ele fez a separação, noite e dia. As trevas ele chamou noite e a luz ele chamou de dia. E a palavra do Senhor que diz que ele começou a sua criação. Ele ia falando e as coisas iam acontecendo. Haja a Eva e aconteceu. Os animais aconteceu. Ele foi falando. O ser humano já foi diferente. Diz que ele pegou o barro, amassou e ele fez um boneco. E diz que ele fazendo o boneco, diz que ele soprou sobre o boneco fogo divino. Diz que naquele dia em diante, aquele boneco passou a ser alma vivente. Amém. Ele passando a ser alma vivente, o Senhor deu autoridade para ele dominar todos os animais sobre a face da terra e pôr nome neles. E para isso Adão, sabia pôr nome. O nome do cachorro foi, colocou do macaco, o nome do elefante, o nome do boi. Você já olhou para o boi e olhou que o boi tem o nome do boi porque parece com um boi, né? Então foi Deus que colocou, e o homem teve essa autoridade de colocar. Então todos os animais que ele colocou, você olha para o cachorro e diz: ele tem o jeito de cachorro, porque foi a sabedoria que Deus deu ao homem. E quando a palavra do Senhor diz que ele cria o homem, aí ele diz: olha, não é bom que o homem viva só, vou fazer alguém para estar com ele. Porque Deus queria sobre a face da terra fazer o quê? Constituir o quê? Uma família. Constituir alguém para tomar conta, constituir alguém para estar no jardim do Éden, para que zelar daquilo que Deus o fez. Gênesis capítulo número 3. A palavra do Senhor diz que aí foi onde entra o inimigo para atrapalhar aquilo que Deus colocou sobre a face da terra. Por quê? Porque ele jamais quis ver, ou ele quis ver a prosperidade de Deus que daria para o ser humano a dominar a terra. Ele entra como ladrão e quer roubar aquilo que Deus colocou na minha vida e na sua vida. O projeto dele é qual? Matar, roubar e destruir. E a palavra diz que por isso que acontece. A palavra do Senhor diz que quando Deus vai procurar Adão, e diz que não encontra, porque Adão tinha se escondido. Adão se esconde, porque até então ele tinha caído agora no pecado. E ele estava, ele não podia se aproximar de Deus. Ele sabia da maneira que ele estava, não podia se aproximar de Deus. Mas Deus no jardim, diz a palavra do Senhor, que Deus começou a chamar Adão: Adão, onde é que você está? Adão, cadê você? E diz que Adão ele se esconde. E quando Deus procura Adão ele chama o Senhor e fala o que aconteceu. O Senhor, Deus pergunta para ele: Adão, cadê você, rapaz? O que aconteceu? Está se escondendo de mim. Ele diz: olha, eu estou em pecado. Sabe aquela mulher que tu me deu? Ela fez que eu comisse o fruto proibido e agora estou nessa situação. O Senhor vai até onde está a mulher e diz: mas o que aconteceu, Eva? Ela olha para ele e diz: olha, o seguinte é esse: a serpente me enganou. Ela falou que eu comesse do fruto proibido e eu disse igual ao Senhor, eu comi. E a palavra do Senhor diz que daquele dia em diante, o Senhor vai para a serpente e fala para a serpente: diz, olha, da semente da mulher vai nascer um. Tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na tua cabeça. Glórias a Deus. A primeira profecia acontece no jardim do Éden. Deus estava profetizando, aleluia, um cordeiro que ele vinha para salvar o ser humano. Mas desse dia em diante, o inimigo ele começa a lutar para que o plano de Deus não fosse concluído ou não fosse realizado aquilo que Deus falava no Éden. Quando nós vamos para Gênesis, lá no capítulo número 6, a palavra do Senhor nos diz que Deus se arrepende de ter criado o homem sobre a face da terra, porque a iniquidade estava tão de uma maneira
maneira, o pecado estava de uma maneira, segundo a palavra do Senhor diz, que cheirava mal a narina de Deus. E Deus se arrepende e diz: olha, eu vou acabar com todo ser humano da face da terra, os répteis, com tudo, vou destruir tudo. Mas diz que ele lá de cima ele viu que ainda existia justo na terra. Aleluia. E por causa do justo, Noé e sua família, a palavra do Senhor nos diz que agora ele faz outro projeto para que na terra pudesse haver um arrependimento. Ele começa a arquitetar uma barca, e nessa barca ele diz que o que entrasse para dentro seria salvo. Noé foi o pregador da justiça, pregou que ia chover, o mundo ia ser destruído, pregou arrependimento, e segundo a palavra do Senhor diz que ninguém não se arrependeu, mas diz que os que estavam com ele, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, entram para a arca, e perante 40 dias e 40 noites chove, e a palavra do Senhor diz que todos na face da terra foram destruídos, mas Noé se salvou com sua família. Mas você acha que o inimigo fica satisfeito com isso? Não fica. A palavra do Senhor diz que a população cresce sobre a face da terra, e por a população crescer já estava enorme. Aleluia! Aí diz que os homens se reúnem. Eles se reúnem e dizem assim: olha, que nem nós estamos aqui, diz: olha, nós não podemos se separar, vamos fazer algo para que nós não se separem. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um edifício, uma torre cuja o cume dela dá nos céus. Gênesis capítulo 11 fala na seca da torre de Babel. Aleluia. Aí se ajuda todo mundo para fazer essa torre. Aleluia. Porque o inimigo não queria efetuar os planos do Senhor, porque o plano de Deus foi esse: que o homem ele se multiplicasse e enchesse a terra, e ela para ficar ali. De repente o Senhor olha e diz: olha, deixamos e confundimos a língua dos homens, porque agora tudo que ele propôs no seu coração para fazer, eles vão fazer. Diz que o Senhor desce, e naquele momento a língua dos homens foram confundidas, porque um chamava um com a pedra, um vinha com o tijolo, um chamava o tijolo e vinha com o cimento. E então ali teve cada um queria fazer o seu próprio querer e não entendia a língua do outro. Mas você está pensando que o inimigo ele ficou preocupado com isso? Ficou não. Sabe por quê? Porque ele pensava que ali naquele momento o plano de Deus ia ser acabado. Enfim, acabou. Da torre de Babel até o capítulo de Gênesis, capítulo 11, até o versículo de número 12 de Gênesis. A palavra do Senhor, pode ler a palavra do Senhor, ela não vai dar mais um princípio de nada, porque naquele momento o povo estava indo, o povo tinha esquecido de Deus. Aí foi em Gênesis, capítulo número 12, que Deus entra, aleluia, na vida de um homem chamado Abraão. E faz uma chamada específica na vida dele. Aleluia. Eu estou aqui, você está aqui nessa noite, aleluia, porque o Senhor levou para Parquiata, aleluia, um homem que tinha fé, e através da fé dele, o Senhor faz uma promessa sobre a vida dele. Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Olha, Abraão, aquele que te amaldiçoar, eu abençoarei. Aquele que te abençoar, eu o abençoarei. Em ti será bendita toda a família da terra. Aleluia. Abraão, pela fé, ele colheu aquilo que Deus tem falado com ele. Segundo a palavra do Senhor, ele saiu sem saber para onde iria, mas ele sabia que aquele que prometeu, ele era fiel para cumprir sobre a sua vida. Ele sabia que aquele que o escolheu, ainda que o inimigo tentasse contra a vida dele, mas ele sabia que lá na frente o Senhor ia dar uma vitória na vida dele. Amém. Tudo que aquilo que o inimigo ele tentou contra os planos de Deus, Deus sempre levantou alguém para dizer: você, aleluia, pode até tentar, aleluia, contra os meus, mas aquele que deu promessa sobre a face da terra, aleluia, ele será um vencedor. Glória a Deus, aleluia. Ele será um vencedor, porque não foi, aleluia, ninguém que te escolheu. O que te escolheu é o Rei do Universo. O que te escolheu, ele tem promessa na sua vida. Aquele que te escolheu, ele é quem pega na tua mão. Aquele que te escolheu, ele é quem dá vitória. Aquele que te escolheu, foi o que está aqui nessa noite. Aquele que te escolheu, aleluia, é aquele que ainda vai te levar. Aleluia. O Senhor nos ama. Só o que é escolhido, levanta a mão. Glória. Aleluia.
nessa noite aqui, aleluia, eu vejo muitos escolhidos do Senhor. Não adianta o inimigo tentar contra a minha vida e contra a sua vida. Aquele que está conosco é muito mais poderoso. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Israel estava perdendo o foco daquilo que o Senhor tinha o determinado. E o Senhor levanta um homem. Esse homem se chamava Jeremias. No livro de Jeremias, logo no capítulo 1, a gente vai ver uma mensagem específica que o Senhor falava com Jeremias. Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Amém, Olha, Jesus. tu ainda é informe, ou seja, você ainda não tinha nem se formado, eu já te escolhi. Ele dizia, Senhor, que é isso? Eu não passo de uma criança. Mas ele faz uma promessa, ele diz, olha, tu vai ser profeta das nações, e tudo aquilo que eu mandar, tu vai falar. A palavra do Senhor diz que Jeremias, ele se levanta como profeta. Jeremias anda, aliás, de sacerdote, não é aliás de profeta, mas o Senhor escolhe ele como profeta, e ele começa a falar. O Jeremias, ele não casou. Jeremias foi um homem isolado, foi um homem solitário, porque ele só falava aquilo que Deus o mandava. E ele começa a profetizar. Foi um homem que foi jogado em calabouço, foi um homem que foi preso entre soldados, foi um homem que ele foi preso e uma certa vez ele até esquece das promessas do Senhor. Jeremias 33:3. Ele estava no carro, ele estava preso entre as guardas ali, ele tinha fechado a sua boca. E o Senhor vai lá e repreende ele de Jeremias. Aleluia. Clame a mim e eu responderei-te. Oh, glória! E anunciar coisas grandes que não sabe, ou seja, aquilo que ainda não veio na tua mente, glória! Aquilo que ainda não desceu no seu coração, é o que eu tenho preparado para você. Aquilo que ainda, aleluia, eu não sei o que vai acontecer, ainda não veio no meu coração, é o que Deus tem preparado para aquele verdadeiramente. Aleluia! Na sua presença. Glória a Deus, aleluia! Glória, glória a Deus, aleluia! A palavra do Senhor diz que o tempo passando, aleluia, a palavra do Senhor diz que teve um rei que estava totalmente ali em Judá, fora dos caminhos do Senhor. E o Senhor manda Jeremias escrever um livro. Jeremias escrevendo, naquele tempo era pergaminho, era um couro enrolado em um madeiro, e ele escreve, passa 3 anos, passa 1 ano e 6 meses, ele ditando e seu escriba lá, Baruque, escrevendo de uma festa lá em Jerusalém. E essa festa ia ser apresentada lá na praça pública, tinha muitas nações, e o Senhor manda, e o profeta Jeremias manda Baruque levar até lá, porque Jeremias estava escondido. Jeremias não podia se apresentar, porque senão o rei, se soubesse, ele ia morrer. Ele manda seu escriba. O escriba vai lá e ele proclama.